Olá, poderosos. Aqui, professor Renato Martins e mais um vídeo de geografia. Hoje a gente vai falar sobre hidrografia. Para rimar, né? Geografia e hidrografia. O contexto aí, né, das águas continentais hoje, né? A gente já tem um vídeo aí falando sobre as águas oceânicas, então esse vídeo a gente vai abordar as águas continentais. Provavelmente vai ter um outro vídeo para concluir esse conteúdo, que ele é bem extenso porque ele tem bastante termos. Então é interessante a gente destacar esses termos para entender e também para não só entender né, todo o contexto, mas também para se sair bem aí nos exercícios que justamente cobram esse entendimento aí desses conceitos. Então a gente vai começar a perspectiva aí das águas continentais. A principal representante das águas continentais é o senhor rio. Então os rios, o que é um rio? Então rio é basicamente água corrente. Então correntes de água doce que circundam os continentes e ilhas. Então, um rio é um curso de água doce que está nos continentes, né? Aí, os rios, eles podem ser utilizados, economicamente falando, né? Para meio de transporte, ou via de transporte, para geração de energia e para irrigação. São os três pontos aí altos da utilização dos rios. A gente pode citar também a pesca, né? Mas não de forma tão intensa quanto é aí o uso de transporte, energia e irrigação como base econômica dos rios. Aí os principais elementos de um rio. Então todo rio ele começa da sua nascente ou sua cabeceira. Nascente ou cabeceira sempre vai estar no lugar mais alto do relevo. Então toda nascente ela vai estar no lugar mais alto. Aí você pergunta, mas como é que a água chega lá? É por gravidade, no lençol freático. Então, o lençol freático ele atinge o topo aí dos morros, montanhas, né? Dependendo do regime do rio, a gente vai ver isso depois também. Mas o rio ele nasce nos pontos mais altos e aí escoa para as áreas mais baixas. Então, a nascente é onde o rio inicia. O leito é justamente por onde o rio passa. Então, o canal por onde o rio passa, a gente chama de leito, certo? Aí as margens é o que delimita o leito. Então você tem um leito, que é o ponto central ali do curso do rio, e as margens vão fazer aí essa contenção do leito. É a famosa barranca do rio, né? O barranco do rio seria aí a margem do rio. E aí a gente tem margem direita e margem esquerda. Aí você tem que considerar o quê? A nascente do rio. Se você estiver em cima da nascente do rio, olhando para a foz, você tem então a definição da área da parte, né, margem norte e margem esquerda, né? Norte não, desculpa, a margem direita e a margem esquerda, por essa referência aí. Então você está sempre olhando para a foz e aí você vai ter dimensão da direita e esquerda. É interessante também a gente destacar que o rio ele pode ter ali sofrer intervenções, como por exemplo, na função de hidrelétrica para geração de energia. Quando você faz isso, você vai ter impactos no rio. Já até caiu questão do vestibular também abordando essa visão. Você constrói uma barragem, o lago ele vai estar a montante. O que seria a montante? Em direção à nascente. E a jusante seria rio abaixo, em direção à foz. Então é bem tranquilo, é bem simples. Então a montante é em direção à nascente, rio acima. E a jusante é em direção à foz, é rio abaixo. Então você tem aí essa perspectiva. O Talveg é o ponto mais fundo do leito. Então é justamente onde os barcos precisam passar ali para não encalhar. Então o Talveg é o ponto mais fundo do leito, que não necessariamente vai estar no meio do leito. Tudo vai depender da dinâmica daquele rio. Mas, por exemplo, se for uma curva, o ponto mais fundo, o Talveg, nunca vai estar no meio do rio. Se for uma curva bem acentuada, né, bem fechada desse rio em questão, né? Aí nós temos a vazão, que é a quantidade de água que esse rio consegue, vamos dizer assim, expelir, né, por período, então a quantidade de água despejada em ponto. Então você consegue calcular, né, quanto de água aquele rio está despejando, está enviando, está se dispondo.
Então aí a gente coloca como vazão. O regime, que é aquilo que eu falei antes, né? Então o regime é a mudança do volume de água. Então você tem variações em relação ao regime do rio, que a gente vai retomar essa parte do regime mais detalhadamente. Afluentes ou tributários são os rios que entram em outros rios, né? Então rios menores que desaguam em rios maiores. Aí nós temos o rio principal que recebe a água dos afluentes. O rio principal e os afluentes formam uma rede fluvial ou rede hidrográfica. Aí depende do contexto, né? Mas a rede fluvial é justamente esse conjunto de rios que a gente tem de um entrando no outro, um desaguando no outro, e o rio principal vai receber essas águas dos afluentes e ficando cada vez maior. Então você tem que ficar ligado aí nessa perspectiva da rede fluvial. O divisor de bacias é aquilo que eu falei antes, né? As nascentes elas estão geralmente próximas do divisor de bacias. Imagina assim, você tem um telhado de uma casa, as casas mais antigas, né? Então você tem lá um telhado de uma casa, mais ou menos assim. No meio aqui do telhado é a cuminheira, que é o ponto mais alto do telhado. Ali seria o divisor dos telhados. Quando chove, é aquele ponto ali que vai direcionar a água da chuva, né? De que lado que a água vai cair. Então, aquilo ali seria o divisor de bacias, né? Então, no caso aí dessa analogia, o divisor de telhados. Então, os rios, eles têm uma disposição muito diferente entre eles, justamente por causa do relevo. Então, eles não só seguem aí as estruturas do relevo, né? Montanha, planície, como também modelam essas formas de relevo. E aí, nesse contexto, a gente tem que lembrar o quê? Que os rios, eles têm diferentes tipos de foz. Então, a nascente é o começo, foz é o final do rio. E aí, a foz do rio, ela pode ser em estuário, em delta ou mista. Isso influencia muito, por exemplo, na questão da navegabilidade desse rio e nos potenciais econômicos. Quando o rio vai para o mar, ele tem alguns descontos em relação àquilo que ele oferece. E aí, quando ele chega ali no mar, ele vai lançar suas águas no oceano, né? Ele pode lançar tudo por um único canal, que seria a foz em estuário. Então, toda a água chega no oceano em um único canal e é despejada no oceano, foz em estuário. Se tiver uma ilha bem no meio da foz, seria uma foz mista. E se esse rio ele chega próximo ao oceano, ele não consegue transpor os obstáculos e a água dele vai se dividindo, vai se separando, formando vários canais, aí você tem uma foz em delta. Então, cada perspectiva a gente consegue fechar aí uma visão, né? Então, aqui, por exemplo, essa primeira figura aqui seria uma foz em delta. Veja aí que são vários canais despejando a água no oceano. Já esse daqui é uma foz em estuário. Você percebe que é o único canal que chega no oceano. Aí vamos supor, se tivesse ali uma ilha bem aqui próximo à foz, seria uma foz mista. Não importa o que gerou a localização daquela ilha ali. Se foi por depósito de sedimentos, por ilha vulcânica, não importa. Mas se ela está ali, ela vai desencadear então uma formação de uma foz mista. Tranquilo aí? Então lá, a foz em delta, múltiplos canais em forma de um leque, dificulta o acesso ao continente. Estuário, o único canal, facilita acesso ao continente. E a mista possui características de estuário e delta. Então, nessa perspectiva, imagina assim, qual dessas foz, qual dos modelos de foz seria mais propício, por exemplo, para uma construção de um porto? Então, se você vai construir um porto, logicamente você vai precisar de profundidade. E aí a profundidade vem exatamente no quê? Na capacidade de empurrar sedimentos. Então aqui, ó, essa primeira, né, a foz em estuário, seria a melhor opção para a construção de um porto, porque o tal VEG é mais fundo que o delta. Por que forma esse delta, né, esse leque? Porque a água não tem força para empurrar, justamente por causa do
baixo curso está numa área de planície, então a água do rio não consegue empurrar os sedimentos e vai distribuindo sua água em vários canais. Aqui, por exemplo, é o Alto do Parnaíba, ó, tem muita água espalhada, muita água aí sendo direcionada para os pontos, né? E aqui no fundo a gente vê exatamente aí o mar, né? Então, meus jovens, basicamente aí o que eu tinha para falar por enquanto, né, para essa aula aí, para não ficar muito longa, seria esse conteúdo. Aí nas próximas aulas a gente vai retomar aí o conteúdo de hidrografia. Então, um forte abraço, abraços geográficos para vocês.